Bem-vindos ao canal Dose Diária, um canal de autoconhecimento, usando a ferramenta do Eneagrama como um caminho de desenvolvimento e transformação. Meu nome é Tatiane Fernandes, sou analista comportamental em Eneagrama. Olá, eu sou Raquel Dvornik, eu sou analista comportamental em Eneagrama e terapeuta em Eneagrama. E siga aí nosso canal, se inscreva e curta caso vocês gostem aí do nosso canal Dose Diária, e vamos trazer toda semana informações, entrevistas bem descontraídas de cada tipo de personalidade. Boa tarde, estamos aqui então com a Nádia hoje. E a Nádia, ela é uma representante do traço 1 de personalidade, né, predominante, e ela vai se apresentar um pouquinho para nós. Ok, bom, vamos lá, boa tarde a todos e a todas, né? Bom, eu sou a Nádia, hoje eu sou formada, né, como analista comportamental Eneagrama, estou caminhando aí para a formação em terapeuta Eneagrama também. Eu tenho 42 anos, né, estou em São Paulo, tenho uma jornada por várias áreas, assim, na vida, várias áreas profissionais, né, e hoje o meu foco é o desenvolvimento pessoal, né, então depois que eu conheci o Eneagrama, então já era algo presente na minha vida, e depois que eu conheci o Eneagrama fortaleceu muito essa vontade, né, de trabalhar com desenvolvimento pessoal. Perfeito. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Eu e a Tati aí revezando, e para o pessoal entender um pouquinho, né? Identificar alguns padrões, ver como eles conseguem entender melhor como é o traço 1, né, Tati? Bom, então, para começar, a gente queria saber de você, Nádia, como que foi a tua infância, assim, ali do 0 aos 7 anos ali? Certo. É engraçado porque quando eu tive que ter acesso a essa parte da minha vida, foi um momento de ter muita dificuldade de lembranças, né? E, assim, eu não me lembro muito de... aquela brincadeira de infância. Eu lembro, assim, poucas coisas e mais para um lado da família do que para o outro, né? Mais para o lado da família do meu pai do que do lado da família da minha mãe. Então... Mas eu me lembro muito, assim, quando eu lembro de infância, eu me lembro muito de escola, de estudo. A minha mãe, meus pais se separaram, eu era muito nova, né? E eu morando com a minha mãe, então, e minha mãe trabalhava muito, então eu me lembro muito dessa parte de eu ter que ser responsável, né? Por ir bem na escola, responsável de estar ali fazendo o que era para ser feito, né, o que a minha mãe esperava que eu fizesse. Então, eu não tive muito essa questão de brincadeiras, né, de infância. Eu não me lembro muito disso, né, mas também não tenho que reclamar, assim, da minha infância, né, mas eu não me lembro da parte infantil, digamos assim, né. Eu tinha uma questão de exemplo, assim, a Nádia estuda, a Nádia tira boas notas no colégio, então tinha muito essa questão a Nádia era o exemplo para as minhas primas, né, enfim. Então isso é uma coisa que ficou muito forte, mas que eu só fui me dar conta de que acontecia assim depois de adulta, né. Quando criança não tinha essa noção, né, da questão do exemplo. Então, Nádia, no caso dessa situação, era você que se cobrava ou você via assim, a cobrança mais da sua mãe? Certo. Então, eu percebia, claro, que existia uma cobrança, né? Mas como havia acontecido a separação, né? Então, era eu e minha mãe. Eu sabia, tinha consciência de que ela precisava trabalhar. E então eu tinha que fazer a minha parte, que era estudar, que era ser uma boa filha, que era não dar trabalho, né? Então eu fui crescendo
acreditando que era assim que tinha que ser sempre, né? Então, eu acho que, assim, existia uma cobrança, sim, né, da parte dela também, até porque ali naquele momento, sendo mãe, sem o pai tão presente, né, mas eu também acabava me cobrando, né, mesmo que inconsciente, enfim, mas ali fazendo as coisas do jeito que tinham que ser feitas, né, que era não dar trabalho no colégio, né, não reprovar de ano, não tirar nota ruim, né? Nesse momento o foco era o colégio, né? Sim, isso aí é muito nítido, né, na personalidade do a respeito do mini adulto, né, que eles falam da criança com a responsabilidade, aquela criança sempre bonitinha, certinha, que todo pai e mãe quer. Sim. Sim. Exato. E mas aí, assim, oi. Mas assim, você fazia tudo isso, era responsável e tudo mais, mas você sentia vontade, tipo, de não fazer? Você sentia vontade de brincar ao invés de estudar? Você sentia vontade de... Quando você via as outras crianças fazendo o oposto de você sentia vontade ou não? Ou você achava que você era certa mesmo e que elas estavam erradas? Então, eu não me lembro muito com clareza disso, porque, assim, o que eu me lembro é que eu gostava muito de estudar e de ficar em casa assistindo desenhos. Então, eu não era muito uma criança, eu não tinha muitos amigos, né, onde nós morávamos na época. E a minha mãe, como tinha a questão de trabalhar fora, então eu não era uma criança que ficava na rua, né, que podia chegar do colégio e ir para a rua brincar. Isso não acontecia. Tanto que eu comecei a ter amizade com o pessoal da rua onde eu morava, adolescente, já com 14 anos, assim. E que aí eu comecei a conhecer meus vizinhos mesmo e ter amizade. Eu me lembro até que minha mãe estranhou, porque eu nunca, né, até então não era essa criança, meus amigos eram do colégio, né? Então eu não me lembro muito, assim, de ter a vontade, assim. Talvez, eu acho, como eu falei, assim, a minha lembrança de brincadeiras eram quando eu ia aos finais de semana para casa do meu pai, né? Na época ele voltou a morar com a minha avó, então tinha os meus primos, acabava que todos iam para lá, então ali eu me sentia criança. Então ali eu me sujava, eu brincava, eu corria, enfim, ali eu me sentia criança. Então a memória de infância que eu tenho é lá. Morando com a minha mãe, eu era a certinha, o exemplo, né? A criança que não se sujava. Então, isso é muito nítido na minha cabeça, assim, né? Muito claro que acontecia essa... Então, tanto que os finais de semana eram muito esperados, né? Porque era quando eu podia realmente tirar o peso, eu acho, né? Mesmo sem saber que era isso que eu estava fazendo. Acho que era por isso que eu gostava tanto de ir todo final de semana para casa da minha avó, né? No caso do meu pai também. Então, respondendo à pergunta da Tati, eu acho que com clareza eu não sentia essa vontade, assim, eu não verbalizava, né? Mas me lembrando dessa memória, com certeza eu sentia essa necessidade, tanto é que aos finais de semana, né, quando eu estava na minha avó, era quando eu era a criança, né, que eu deveria ser, de repente, com aquela idade. Perfeito, entendi. E você vê quando, assim, você criança, com as suas atitudes, assim, a criança, adolescente, né, vamos entrar assim nisso, atitudes, comportamentos que você tem hoje, assim, você acha que fortaleceu algo em você hoje? Desculpa, repete o comecinho para mim, por favor. Tipo assim, por exemplo, você criança, né? Alguns seus comportamentos, atitude sua de criança, você vê esses comportamentos em você hoje, alguma coisa assim? Eu criança, adolescente, você consegue visualizar algum comportamento que você, tipo assim, que você vê que reforçou ou que você tinha e continuou forte? Eu acho que assim, várias questões, né, que hoje eu consigo enxergar exatamente o porquê que hoje eu sou, né, depois de adulto eu sou assim, porque realmente veio essa bagagem da infância. Mas, assim, o reforçar, eu acho que muito essa questão de fazer o correto, de não dar trabalho, de ser o exemplo, isso fortaleceu muito, né, depois de adulto, fortaleceu demais.
como a minha mãe trabalhava muito cedo, trabalhava fora, né? E eu ficava a maior parte do tempo sozinha, assim. Então, eu queria também ajudar em casa. Então, essa parte de organização, de, né, querer deixar as coisas arrumadas para quando ela chegasse. Isso, então, assim, exacerbou, né? Porque foi muito forte, assim, depois de adulto. Houve uma época que isso era... até não tinha um controle, sabe? Eu foquei muito nessa parte de organização e então isso acabou me atrapalhando. Hoje eu tenho clareza desse comportamento, do porquê eu faço, quando é o momento que eu estou exagerando, então eu consigo escolher, né? Então, mas houve uma época que isso realmente me atrapalhou muito, porque eu colocava essa parte de tem que fazer, de ter que dar conta, de ser organizado o tempo todo na frente, e aí eu não fazia o que precisava ser feito, né? Não era tão produtiva, não colocava o foco em coisas que iriam realmente me trazer resultado. Então, fortaleceu por conta de toda essa bagagem da infância, né? Da cobrança, de querer ser o exemplo, né? Ótimo, é bem interessante quando a gente olha para esse lado, né? Que a gente traz coisas que só com o autoconhecimento que ajuda muito, né? A gente ter esse olhar, senão fica no padrão repetitivo, né? Sim. Sim. Ô, Nádia, e na sua adolescência? Como que você era na adolescência? Você acha que mudou muito da sua infância? Você teve um tempo de rebeldia, assim? Eu tive, até foi um tardio, né? Assim, na época, teve a época do colégio, ali pelos 15 anos, que aí eu tive uma turma que eu saía mais, que a gente, né, fazia muita festa. Então, e eu me lembro, assim, de uma vez que eu sempre, mas sempre com a questão da responsabilidade, né? Eu sempre esperava, e a gente ia para as festas, era um pessoal muito tranquilo, mas eu sempre esperava amanhecer para eu poder voltar para casa, para eu não vir de madrugada, tal, questão, né? Então, tinha esse cuidado. Eu me lembro uma vez eu olhando, voltando da festa e uma galera junto, e a minha mãe vindo lá no final da rua de roupão, toda preocupada, né? Porque eu não tinha chegado ainda. Aquilo para mim foi bem ruim, mas muitas pessoas também já conheciam a minha mãe, então até né, os amigos na época tiravam sarro da situação, né? Mas para mim era ruim. E eu lembro também depois na faculdade. Aí na faculdade, porque eu acho que eu me prendi tanto em tantas coisas que eu sempre quis fazer. E aí na faculdade eu tive esse momento mais de fazer e pronto, né? Então, mas eu entendi, eu precisava ter passado por essa fase, eu acho que eu tive muitas respostas, né, que eu sempre quis e não tinha antes, porque eu não me permitia. E aí eu percebi que não era a Nádia, não fazia parte de mim, não fazia, parou de fazer sentido, sabe? Então aí eu voltei a ser a Nádia mais comportada, mais estudiosa, mais centrada, né? Mas eu tive esse momento, não me arrependo, foi bom, eu precisei passar por essa fase. Eu acho, até o André, né, ele fala nos cursos que o traço 1, ele precisa piorar para melhorar, né? Claro que não tinha essa consciência, mas hoje eu entendo que realmente, né, eu tive alguns momentos, mas foram poucos, assim, eu não era uma pessoa que me permitia tantas loucuras, né, e que nem, se for ver, não eram loucuras, assim, é mais o se permitir fazer coisas que, de repente, está fora ali do seu padrão certinho de ser, né, mas foi uma época boa, mas que quando eu retomei a consciência de que não era a Nádia, digamos assim, né, aí parou de fazer sentido e eu, né, voltei ao normal, digamos assim, de um traço 1, vai. Certo. E você vê, Nádia, essa parte do seu, assim, hoje, né? O perfeccionismo, o planejamento, você vê forte em você? Ainda é muito forte. Ainda eu sou conhecida na minha família como a organizada, a que tem as respostas, a que sabe como é que faz, né? Isso, numa época, me trouxe problemas, porque numa época também as pessoas não entendiam muito essa questão da organização, e também e teve a época de ser ruim, porque
não as demandas, sabe? Ter que lidar muito com as demandas dos outros. Então, isso acabava aquela coisa de carregar o mundo nas costas, né? Então, eu era a referência, então é como se eu tivesse que dar conta, né? Porque as pessoas esperavam isso de mim. Então, eu vou te dizer que é assim, eu posso dizer claramente em relação ao Eneagrama, né? Que é uma Nádia antes e uma Nádia depois do Eneagrama, né? Então, ainda existe muita coisa de organização, de perfeccionismo, né, os padrões do traço 1 que a gente conhece é muito forte. Mas hoje o poder de escolha que eu adquiri depois de ter clareza do porquê que eu funciono dessa forma é a virada de chave, né? É para poder, é onde eu consigo trazer o equilíbrio para minha vida, né? Então, tem dias que eu estou na personalidade e eu percebo, assim, é sensacional, porque eu tenho aquele comportamento ruim e eu consigo perceber, nossa, olha só, né? A Nádia na personalidade agiu dessa forma e aí eu consigo mudar. Antes não, né? Eu seguia o baile toda errada e toda torta, né? Cometendo erros, né? Porque eu não tinha consciência, né? Então, é forte ainda, esses padrões acaba sendo forte, mas a diferença é o poder de escolha que eu tenho hoje, que antes eu nem sabia que existia, né? Sim. E como que funciona esse reprimir a ira? Não expressar a raiva, assim, do... Tá. Foi nessa parte que eu tive muita certeza de ser 1. Eu já tive muita dúvida se eu era 6, talvez eu pudesse ser 2, já me identifiquei muito com 5 também, né? Mas quando eu percebi a parte do mecanismo de defesa do traço 1, aí eu falei, não, isso está explicando toda a minha vida até aqui, né? Então, até hoje eu tenho questões que eu preciso resolver ainda, por conta justamente de não conseguir lidar, não conseguir expressar algo que eu não queria no momento. Então, eu fui guardando toda essa raiva por anos dentro de mim, não sabendo lidar, não sabendo como eu me expressava, e isso cresceu de uma forma que hoje eu me afastei de pessoas e afastei pessoas de mim, né? Então, fez sentido quando eu descobri que era assim que funcionava, né, no caso do traço 1. E, assim, o que vem dar isso, porque eu sei que eu estou me privando de falar coisas que eu quero falar ou de sentir o que eu quero sentir por ser algo errado. É claro que vem, né? Não é um milagre, eu descobri e nunca mais vou sentir. Não. Sim. Né? Mas hoje eu escolho, não, então eu não posso guardar isso porque eu sei quais são os resultados, né? Então, e você consegue. Você consegue hoje. Hoje eu consigo me impor mais, falar mais. Algo que mudou muito foi a questão de pedir desculpas na hora que acontece algo. Isso para mim foi sensacional, eu saber que eu posso pedir desculpas e que tá tudo bem, sabe? Porque eu carregava uma situação antes por dias porque eu não sabia olhar para aquilo de uma forma mais leve, que tá errado, é só pedir desculpas e tudo bem, vamos resolver. Perfeito, é bem isso mesmo, né, que a Nádia fala aí, que eu sempre trago para as pessoas, é a consciência, né, trazer para a consciência, saber nomear, para realmente você identificar e não ficar no padrão. Enquanto a gente não conhece, a gente fica no padrão achando que é normal. Sim. Sim. Nádia, eu queria que você me respondesse assim sobre um medo que você tem. Qual o maior medo que você tem na vida? Pode ser em relação a tudo. Maior medo? Sim. Acho que de não dar conta. Na verdade, sim, eu acho que eu tenho vários pequenos medos, né? Até uma coisa que assim, em relação ao 6, né, de eu achar que às vezes me confundi com o traço 6, porque eu falava, gente, eu pensava muito no que pode dar errado, no que pode acontecer, no que pode
né? Então, essa questão da antecipação sempre é muito presente, a questão da ansiedade também, né? Hoje eu entendo os motivos, né? Por ser assim, porque eu me confundia, né, com traço 6. Mas, assim, eu acho um medo... Eu não olho um medo grande, assim. Eu tenho pequenos medos e todos os dias, sabe? Assim, o que eu quero dizer, assim, várias situações do dia me trazem medos, me faz pensar a não agir assim, porque, né, ter cuidado com a forma de agir com as coisas, né? Mas eu acho que, assim, e eu vou te dizer até, me lembrando agora, mas, assim, medo de não dar conta, é verdade, medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Medo de fazer algo e dar errado. Porém, hoje... Só que isso que acontecia antes, o medo me atrapalhava, né? Não me permitia agir, né? Então, hoje, eu sei que, assim, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar, não importa, porque elas vão falar de qualquer forma, independente do que você faça ou não, enfim. E, então, hoje, eu me permito fazer. Então, e antes, não, eu paralisava, eu não ia para frente, eu não avançava. Eu me lembro, assim, de quantos projetos eu já deixei de levar para o mundo, sabe? Por medo do julgamento. Então, acho que os medos são mais em relação a essas questões, né? Em relação... Oi. Esse medo do julgamento, no caso, assim, que você paralisava antes, né? Só para a gente diferenciar um pouquinho dos 6. Você não fazia, você paralisava com medo do julgamento, mas com medo do julgamento de te julgarem por ter errado. Também, eu acho que eu trazia muito o peso do exemplo, né? As pessoas me viam como a certinha, a organizada, então, tinha que meio que honrar isso, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tanto que hoje, assim, a leveza que eu tenho sentido de estar me libertando disso é sensacional, porque até mesmo eu vejo assim, alguma coisa que eu vou postar no Instagram, e aí eu criei lá, eu olho e falo, ai, mas eu paro, eu dou aquele bloqueio ainda. Falei, não, mas espera aí, né? Vai para o mundo, sabe? Independente. Claro, assim, tomando cuidado para não ser nada que fere alguém, que, né? Nenhuma palavra nesse sentido, mas assim, até as pequenas coisas, um café da manhã, alguma coisa, vão julgar o que eu estou comendo, vão julgar. Antes isso me bloqueava muito, sabe? Então, mas eu acho que o medo era por quebrar essa questão do exemplo, né? E como que é para você a ansiedade? Você vê assim, a ansiedade, porque todos nós somos, né, ansiosos, e assim, todos nós somos um pouco de tudo, como a gente sempre fala. E como que é a ansiedade para você? Em que sentido você sente? Como que você sente a ansiedade? Já foi muito pior, né? Já tive questões, assim, já passei por uma ansiedade que me bloquearam, que me bloqueou, assim, de uma forma muito complicada, assim. Foi para o nível patológico, né? Então, foi uma ansiedade por não saber lidar com o que estava acontecendo no momento, né? A ansiedade é uma energia de ação, né? Então, hoje eu vejo isso muito claro para mim quando eu preciso fazer algo. Então, quando é que vem a minha ansiedade? Porque hoje é segunda-feira, eu estou já planejando a quinta-feira, a sexta-feira, entendeu? Então, isso ainda é muito presente em mim. Então, eu planejo a minha semana, eu organizo as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu sinto a ansiedade quando eu vejo que algo tá saindo do que eu planejei, né? Então, só que na minha cabeça eu já coloquei que eu ia fazer, então eu tenho que dar conta. É isso que eu estou falando, a gente não é um milagre, não desapareceu porque eu descobri, mas hoje eu consigo perceber quando aparece, né? Então, quando as pessoas falam assim, que o traço 1, eles são pessoas que seguem as regras, né? O que eu percebo é que é em relação às minhas regras, né? Eu não gosto muito de
de estar com pessoas que impõem o que eu tenho que fazer. Mas eu faço isso comigo o tempo todo, né? E eu não percebo, assim, quando eu não vou dar conta, eu me frustro, eu fico bem mal comigo mesma, porque eu fiz aquela regra na minha cabeça, né? Como que eu não vou dar conta? Como que eu não vou cumprir? Então, em relação a seguir regras, que eu percebo, no meu caso, é comigo mesmo, né? E aí entra também a questão, o que me trazia ansiedade é a questão da inflexibilidade. Eu achava que eu era a pessoa mais flexível do mundo, né? Que assim, para mim isso era tão claro na minha cabeça que quando eu comecei a conhecer, né, as características do traço 1, para mim não fazia sentido. Mas aí quando eu comecei a trazer para o meu dia a dia, faz muito sentido, porque é aquela coisa do branco e preto, é isso ou aquilo, né? A gente coloca uma visão na cabeça e a gente não consegue perceber outros caminhos, né? A gente acha que tem que ser daquele jeito e não enxerga outras possibilidades. E às vezes é algo tão simples, né? Mas eu já coloquei a regra na minha cabeça, eu já fiz... né, criei toda uma situação que teria que ser daquela forma, então se algo desvia daquilo, a inflexibilidade bem forte, aí gera ansiedade, né, e isso acaba, né, atrapalhando. Mas hoje eu, né, consigo ter consciência de quando eu tô fazendo isso comigo mesma, né. E é por isso que um acaba entrando na rotina, né, porque ele só faz aquilo da mesma forma, né. Quando não tem essa consciência, eu vejo sempre fazendo ali daquela forma, né? E é o planejar que você falou, o planejar lá, tá na segunda, planejar até outra semana, né? Que é o favor do 7, hein, Tati? Eu tô olhando para ela falar, e eu tô as falando, flechas aí, ó, tendo que cruzar o negócio. Sim, não, mas você sabe que é engraçado? Porque, assim, muitas coisas da fala da Nádia, eu me vejo em algumas coisas, mas apenas nos momentos que eu tô muito nervosa. Nos momentos que eu tô em estresse mesmo, aí eu sou assim. Mas quando não, eu fico assim, meu Deus, como é que consegue? Porque é um oposto mesmo, Isso, é um real. oposto real. Gente, eu dizia que eu era escrava de mim mesma, né? Porque Sim. eu era muito forte. Todas essas questões, essas características do traço 1 e essas questões da dor da personalidade era muito forte, né? Então, hoje, sabendo que eu posso acessar a minha flecha 7, né, e ser uma pessoa mais leve e olhar para as coisas de outra forma. E eu vou dizer para vocês, às vezes é algo assim tão dia a dia, tão simples. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou sentar para assistir uma série, mas antes eu vou lavar a louça, entendeu? Só que as coisas aconteceram e não vai dar tempo e eu já tinha marcado, ia ser aquele horário. Então eu não consigo, na minha cabeça, ter clareza de o que vai acontecer se eu não lavar a louça. Sim. Mas eu já coloquei a regra que eu teria que lavar a louça antes. Então, às vezes, até meu marido fala, tá, lava a louça depois. Para ele é tão normal, né? Ou depois, né, a gente lava a louça. Eu falo, por que eu não percebi isso antes? Gente, assim, ó, quem ouve e não conhece vai dizer, que ridículo, né? Sério que você está se preocupando com isso? Sério. E o pior é que, assim, é tão automático que a gente não percebe que tá fazendo isso, né? Assim, porque na cabeça tem os compartimentos lá do que, ok, já fiz, tá certo. Esse eu não fiz, e agora? Nossa, é bem isso. E assim, eu sendo 6, me vejo muito forte isso aí do 1. É bem interessante como eu sempre vejo muita coisa forte de mim no 1, né? E é isso aí. Às vezes eu falo assim, igual ontem foi uma situação interessante que aconteceu. Essa situação em casa. Eu tinha um monte de louça para lavar, e aí minha filha chamando para brincar, e eu falei, não, agora não, tem que lavar a louça. Aí na mesma hora eu pensei, por que eu tenho que lavar a louça agora? Eu posso lavar daqui a pouco, né? Então, assim, é muito isso mesmo, assim, e eu sofro um pouco com esse 1 aí dentro de mim, e sofro assim, né? Estou me libertando também por ter a consciência. Faz a diferença. E acontece isso comigo, o oposto. Como eu não vou priorizar a louça, todo mundo olha para mim e fala assim,
meu Deus, como é que ela consegue viver nessa bagunça? Como é que ela consegue viver com essa pia cheia de louça? Comigo acontece o oposto. Mas a cobrança sempre vem. E é o que a Nádia falou. Vir. Por isso que o Enneagrama abre a nossa visão, né? Porque assim, é o olhar, a nossa lente. Então, a gente sempre vai padronizar a gente como o outro. Então, as pessoas que são dessa parte, né, de planejar, de organizar, vai criticar o outro que não faz. E o que não faz, pensa, e daí, que não sei o quê, por que as pessoas são assim? Então, por isso que o Enneagrama é libertador, né, gente? Porque a gente consegue enxergar que, ok, tudo bem que ela não consegue se libertar de lavar a louça agora, tudo bem. Então, tá tudo bem para todo mundo, né? Sim. É um desafio, né? Mas a minha mãe, ela é assim, né? Eu vou dormir primeiro, depois eu faço, depois a casa. Jamais, gente. Hoje, mesmo tendo consciência, eu ainda tenho que fazer, né? É forte, é forte. E aí, mas antes era uma briga, porque eu achava que não, tem que fazer. Né? Não é possível a pessoa, né, ficar tranquila, sendo que tem que ser feito, não é feito. E hoje eu consigo, né, olhar e falar, não, para mim é importante, mas para ela não é, entendeu? Então, como é que a gente pode, né? Mas é claro, às vezes eu dou minhas cutucadas, eu falo, mãe, e se de repente hoje você quisesse, né? Porque hoje a gente está morando perto, assim, né? Então, eu tento me policiar muito para não ser a chata que vai lá impor e que vai, né? Mas às vezes eu não consigo, às vezes ainda é mais forte. Ô, Nádia, que traço que é a sua mãe? Você sabe? Eu tenho muito forte que ela seja um 2, né? A gente, traço 2, isso. Porque ela não... mas aí eu vejo e falo assim, mas cadê a asinha no 1, né? Se é um 2. Mas eu, assim, pelo que eu percebo, né, dela, assim, pelo que eu estudo, analiso, né, tudo que eu trago, assim, também de bagagem, eu vejo que ela é um traço 2, social, talvez. Mas, então, porque a minha mãe é muito ela não sabe dizer não, ela larga a vida dela pelos outros, assim, é muito forte isso, sabe? E tem muito do 3 também, então faria mais sentido, porque talvez fosse a asa mais desenvolvida dela, né? Porque minha mãe é trabalho. E o 2 social, ele é mais voltado para o trabalho mesmo, né? Também. A minha mãe a minha mãe está aposentada e continua trabalhando, assim, o foco dela de trabalho, e isso é algo também, porque desde pequena era assim também, claro, tinha questão de necessidade e tudo mais, né? Mas hoje eu sou muito da família, né? Eu priorizo muito a parte da família, eu coloco isso na frente. Mas a minha mãe sempre foi muito, muito forte a questão do trabalho, para ela é prioridade, assim. Ô, Nádia, qual que é a sua hierarquia dos instintos? Então, certeza é autopreservação, né? Porém, cada vez que eu assisto uma aula do André sobre instintos, eu fico muito na dúvida do meu flutuante, do meu reprimido. Para mim, eu seria o social flutuante e o conexão reprimido. Uhum. Mas aí eu falo, gente, às vezes eu me vejo tão 5, e eu não sei se é pela questão do autopreservação, que eu acho que o meu social é reprimido, ou ele está reprimido nesses últimos tempos, não sei. Mas... Então, eu vou te confessar que eu tenho dúvida quanto aos meus... O meu flutuante e o meu... Porque no reprimido. Caso, assim, uma análise, né? Não tem como a gente fugir de fazer uma análise breve. Eu acho que você tendo o sexual como o conexão como reprimido, eu acho que você tende a ser mais parecida com o 5 mesmo, né? Porque aí você nunca você vai ter essa explosão da ira, da raiva, você sempre vai reprimir, tanto na parte social quanto na parte sexual mesmo, né? Ali com seus mais íntimos ali. Então vai ficar mais parecido com o 5. Então. E aí, pegando um gancho... Pode falar, pode terminar. Não, eu ia falar, a certeza é do autopreservação mesmo, dominante, né? Mas os dois, às vezes,
Eu acho que os dois são flutuantes ali. Você tá igual eu sempre falei Eu isso, acho que tenho eu também. bem aqui, ó, juntinho. Eu acho que vai chegando numa idade assim que a gente por si só já vai meio que equilibrando, né? Pelas questões, assim. Porque eu também fico assim, com o meu dominante com o meu flutuante muito parecido. Tanto que eu ainda tenho dúvida até hoje. Eu tirei minha dúvida agora, esses dias, tipo assim, semana passada. Então. Pois é, então. E eu queria te perguntar assim, se você hoje atingisse o seu nível máximo de evolução, que você conseguisse ir para um em essência, o que você não abriria mão? Uma característica da sua personalidade que você fala, não, eu posso mudar tudo menos isso. Isso eu não mudaria. Qual seria? A organização. A organização junto com a praticidade. Eu até me lembro que eu estava fazendo terapia uma época, e aí a terapeuta, né, a psicóloga, trazia várias questões assim de que eu precisava mudar. E eu dizia para ela, mas eu não quero eu não quero ser uma pessoa bagunceira, né? Eu não quero deixar de ser uma pessoa organizada. Então isso para mim me dói lá num lugar assim que eu falo, eu não consigo, é muito difícil para mim. E assim, às vezes é até ruim as pessoas ouvirem isso, porque de repente me vem como o ser mais organizado do mundo, e não é, mas eu digo a organização do jeito que faz sentido para mim, sabe? Que eu vejo como algo simples, assim, eu falo que aqui em casa, o que meu marido perguntar, eu sei onde está, né? E ele também poderia saber, mas ele pergunta para validar, né? Ele sabe onde está, mas porque eu tento organizar para mim e que faça sentido para ele também, entender que se eu não estou, então ele vai encontrar aonde for, né? Mas como ele tem essa questão de, mesmo tendo certeza, ele pergunta para validar, então tudo bem, né? Mas eu acho que, assim, eu sempre pensei nisso, assim. Eu acho que a organização, porque isso me ajuda muito em várias questões da vida, sabe? A organização junto com a praticidade. Então, eu acho que eu consegui encaixar isso de um jeito que eu consigo... como é que eu diria? Assim, eu consigo fazer as coisas de uma forma que não me sobrecarrega tanto, que não... Porque, assim, eu trago junto a praticidade, sabe? Eu sempre procuro ver o lado do que vai funcionar, sabe? De buscar a solução para as coisas, assim, de forma prática, gente, de tudo. Desde, sei lá, escolher um lugar para guardar uma louça no armário e eu olhar e falar assim, não, aqui vai ficar organizado e vai ficar prático para o meu dia a dia. Então, antes de começar a guardar, eu penso nisso, né? E até organização em geral de tudo, né? Mas eu não sou, assim, a perfeita, o exemplo. Tem muita coisa, assim, que precisa melhorar e resolver e que está errado, né? Já utilizando aí o que... né? Nádia, mas assim... você já tá falando aí, ó. Não sou perfeito, né? Mas podia melhorar. Olha, sempre, né? Assim, nunca vai ser essa perfeição, né? Que não exige. E a gente saber disso é bom, né? Outro dia eu até fiz um post dizendo a gente nunca vai estar pronta, porque eu era a pessoa que, para fazer alguma coisa, eu esperava tá tudo certo, tá tudo perfeito, tá tudo pronto, e eu não fazia, eu não saía do lugar. Né? Totalmente, né? Então, hoje eu percebo, não, mas eu tenho que fazer mais um curso, porque eu ainda não estou preparada. E aí, investindo, e não entrava em ação nunca, né? E isso que você respondeu aí para a Tati, da essência, é muito importante, porque é uma virtude, né, mesmo? A organização é uma virtude, ela é necessária em todas as áreas da vida para todo mundo, né? E essa parte da praticidade acaba trazendo uma logística, né? Que é ajudar ali cada um, né? E isso é muito bom. Só o excesso que é o ruim, né? O excesso é a pessoa viver nessa função, mas desde que esteja nesse olhar de entender, de trazer para a consciência a importância, é muito bom. E é isso que tem que levar para as pessoas, né? A organização, a logística, a praticidade, sem o excesso, né? Para corromper a pessoa. Não paralisa, né? Sim, mostrar o lado bom disso, né? Não o exagero, claro, isso. Exatamente. Sim. Bom, tem mais alguma pergunta, Raquel? Não, eu acho que
Já deu, né, para as pessoas Bom, entenderem então eu um queria, pouquinho. do traço 1, eu queria, assim, para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que, que vão assistir o vídeo, que vão se conectar com o Enneagrama, que vão querer usar o Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento. Para quem já está no Enneagrama e está com dúvida ali na identificação do traço, e para quem já sabe que é um mesmo, eu queria que você mandasse uma mensagem, qualquer coisa que vier na sua cabeça para quem estiver assistindo e para os traços 1 de personalidade. Certo. Bom, em relação ao Enneagrama, assim, para quem não conhece, que se permita, né? Às vezes a palavra Enneagrama assusta, porque, né, a gente já tem tanta coisa sendo julgada aí no mercado, né? Sim. Então, às vezes a palavra assusta, mas assim, eu acho que tem que se permitir conhecer, porque eu sou uma pessoa que eu muito também vou usar até uma frase que é muito do acredito vendo, né? Então, eu me permiti, e foi a melhor coisa que eu fiz por mim, para minha vida, porque realmente mudou muita coisa, assim, depois do Enneagrama, né? Então, quem tem curiosidade, quem quer saber um pouco mais, se permita. Pesquise, busque, estude, tem muitos livros, muitos cursos, assim, que vale a pena, né? E para quem já sabe que é um, para quem desconfia, né? Eu acho, assim, às vezes a gente vai entendendo um pouco de cada traço, aí tem traço que no começo a gente pensa assim, nossa, esse eu não queria ser, ainda bem que eu não sou esse, né? Ou, nossa, deve ser muito ruim ser esse traço, né? Mas, assim, quando a gente começa a olhar o que cada um tem de bom, né, que pode nos ajudar, né, a completar ali o que a gente precisa melhorar, isso faz toda a diferença. Hoje eu olho para cada um tentando aprender, né, com alguma coisa, assim. Então, o que, assim, hoje eu poderia falar em relação, né, como eu falo, assim, a dor e a delícia, né, de ser o que é. Então, assim, a dor do traço 1, sabe, assim, em relação ao peso, em relação a essa bagagem que a gente traz, que tem que dar conta de tudo, que tem que ser exemplo, que tem que fazer as coisas, né, da forma mais correta. Então, que a gente, né, tenha consciência de que as coisas não precisam ser assim o tempo todo, né, e talvez não precise ser assim, né, em tudo que a gente faça, a gente colocar esse peso, tá bom, mas poderia ser melhor. A gente está sempre se cobrando muito, né? Então, e entender que assim as pessoas têm olhar diferente, né? Então, às vezes a gente vai olhar para uma coisa e vai cobrar e vai querer fazer de novo, vai querer fazer de outra forma. E outra pessoa que olha e fale que tá bom, que a gente consiga acreditar, né? Porque a gente está sempre também, não, tá falando para agradar, né? Poderia ser melhor, eu posso fazer melhor. Então, e a gente está sempre com esse peso nas costas, não tem jeito. E que a gente consiga também, né? Acho que para o traço 1, quando a gente consegue acessar essa parte da leveza, né? Essa parte de ser mais tranquilo, de se permitir. Hoje eu entendo, assim, eu era uma pessoa que eu sentava no sofá à tarde para ver um filme, mas eu não conseguia, porque a cabeça estava sempre pensando no que eu tinha para fazer, né? E hoje eu coloco a questão do eu posso, eu me permito, eu mereço, principalmente o eu mereço, né? Porque era uma coisa assim, e que eu falo porque eu não enxergava, eu não percebia que eu não usava essa palavra e nem tinha essa atitude em relação a mim, né? E hoje eu coloco, não, eu vou fazer porque eu mereço. E depois que eu comecei a ter esse olhar, é incrível como as coisas começaram a vir também, sabe? Porque eu comecei a me permitir. Às vezes eu não tinha algo, ou não fazia algo, somente porque eu não me permitia. Né? Às vezes a gente acha, eu não vou fazer porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, às vezes é só porque a gente não se permite, né? Na verdade. Então, é isso, eu acho que é trazer essa permissão para a nossa vida, tentar colocar leveza onde pode ser mais leve, né? Nem tudo precisa ter o peso que o traço 1 coloca, e que a gente também se tenha orgulho das coisas boas, né? Do nosso olhar prático para as coisas, do nosso olhar de fazer o perfeito ali, de fazer o bem feito, né? Então, que a gente consiga também se orgulhar das coisas boas, né?
Ótimo. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Para finalizar. Para finalizar. Para finalizar com sucesso. Bom, então é isso. Queria agradecer, Nádia, você por ter aceito participar aqui do nosso canal. Quer mandar alguma mensagem, Raquel, também? Eu quero agradecer também a Nádia e a todas as pessoas que vão assistir, né? No caso, estão assistindo aí, e que continuem conectados aí no nosso canal, né? Vamos continuar trazendo pessoas para sempre agregar aí a vida de cada um e mostrar um lado bem positivo do Enneagrama. Legal, é isso aí. Parabéns, também adorei participar. Quanto mais a gente consegue falar, né, da gente, mais a gente tem clareza da nossa evolução também, né? Sim. E um presente, acho que esse canal, para quem tiver acesso, vai ser um presente, com certeza. Parabéns pela iniciativa. Tá, obrigada. Obrigada. Então, é isso, pessoal. E a gente vê aí os próximos e se inscrevam, curtam se gostaram e aguardem mais novidades. Então, tchau, tchau, gente. Tchau.